Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A descrição detalhada na Bíblia do templo mostra o que de melhor Salomão podia fazer para Deus. Ele fez o melhor que podia, mas naquela altura ele já não era o melhor mais. Porém, com a graça de Deus e a bênção do seu pai Davi, ele continuou. Porém, vamos procurar entender o que esses capítulos 3 e 4 de 2 Crônicas trazem para nós. O segundo livro de Crônicas começa praticamente com o Salomão, o reinado de Salomão. E isto é assim, bem focalizado, bem descrito, com detalhes. Ele começa a reinar, pede sabedoria a Deus, toma decisões importantes, mas logo a seguir ele começa a ser seduzido pela serpente. Ele faz aliança no capítulo 2, 2 Crônicas 2. Salomão faz aliança com o Irão, rei de Tiro, que era um preposto de Satanás aqui na terra. E essa aliança foi fortalecida. Ele pediu ao Irão materiais para a construção do templo, ele pediu mão de obra qualificada para presidir a construção do templo e usou escravos para aquilo. Eu acho que todas essas decisões estão erradas. O que a gente faz para Deus, para começar, tem que ser feito de coração, com pessoas que são de Deus, que amam a Deus. Eu não vejo vantagem nenhuma em uma igreja arrecadar dinheiro e pagar para terceiros, pessoas de fora, construtoras e etc, etc, construir o templo. Eu acho que a grande bênção é utilizar os próprios irmãos, em mutirão ou não, para edificarem o templo. Se bem que a construção de um templo hoje não tem o mesmo significado que a construção do templo de Salomão. Naquela época, o templo fazia parte da religião. Era o centro da religião. Hoje não. Hoje Deus não está em templo nenhum. Deus não manda construir templo nenhum. Os templos não são construídos para Deus, são para nós, para a vaidade de líderes. Deus manda o evangelho se espalhar e os templos fazem o contrário. Impedem o evangelho de se espalhar e concentram as atividades religiosas no templo, tudo ao contrário do que Deus quer. Mas naquela época, também Deus não mandou construir o templo, mas havia um lugar que Deus haveria de escolher, de fato escolheu, por oferecimento de Davi, que era Jerusalém. Em Jerusalém, Deus seria adorado. Jerusalém seria o centro da religião e um lugar só. Ninguém poderia oferecer seus sacrifícios a Deus em outros lugares. Tinha que ser somente em Jerusalém. Quando Davi quis construir o templo, o Senhor não deixou. Deus tinha coisas mais importantes para Davi fazer na sua vida do que construir coisas materiais. O Salomão construiu e depois na inauguração ele disse: eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por maior, mais maravilhoso que seja esse templo, Deus não cabe aqui dentro. Ele sabia disto. No entanto, ele fez o melhor para Deus. Levou 7 anos para edificar aquele templo. Começou no ano 4º, porque ele foi fazendo preparativos. Ele teve que usar mão de obra escrava para cortar pedras grandes, porque ele queria fazer o templo vistoso com pedras grandes. E ele queria usar material especial, então ele passou 4 anos se preparando, mas depois que começou a construção, levou 7 anos para construir todo aquele templo e inaugurá-lo.
nos capítulos 3 e 4 de 2 Crônicas, nós temos uma descrição detalhada de tudo aquilo. E o Salomão começou a construir no Monte Moriá. Aquele Monte Moriá, que nunca mais é chamado por este nome, era a esplanada do templo em Jerusalém. Não era Sião. Sião era a cidade de Davi, que era outro monte de Jerusalém. O templo estava no Monte Moriá, que foi derribado, e isso para fazer uma área grande, uma esplanada. Foi terraplenado aquele monte para a construção do templo ali. E então, naquele lugar que também antes tinha sido designado a eira de Ornã, o Jebuseu, o Salomão começou a construir. E então ele fez ali tudo com grandes pedras, madeira, toda a descrição do salão, o santo lugar, depois o santo dos santos, o ouro que ele gastou, os querubins que cobriam a arca, as duas colunas de fora, o mar de bronze, que era o grande reservatório de água, os outros utensílios, as pias, os candeeiros, as mesas, tudo mais, o pátio dos sacerdotes, as câmeras, os quartos e salas, as panelas, bacias, suportes, tudo isto Salomão fez através de mão de obra qualificada, super especializada, da melhor maneira, com muita arte, algo que ficou muito agradável aos olhos, era o que havia de melhor. E Deus deixa vários capítulos da Bíblia para descrever os detalhes desse templo. No livro de Reis nós encontramos mais detalhes também, porque Deus queria que isso fosse um símbolo, somente símbolo, para a nossa religiosidade. Deus quer que demos a Ele o melhor, com sinceridade e verdade. São esses os adoradores verdadeiros que o Pai está procurando, aqueles que o adoram em sinceridade, em espírito e em verdade. E o templo era material. Algum tempo depois ele foi destruído totalmente. Primeiro foi roubado, saqueado de todo o ouro e os tesouros que ele tinha, e posteriormente foi destruído todo. Aquele templo era somente material. A glória de Deus veio, mas a glória de Deus também saiu dele, no capítulo 10 de Ezequiel. A glória de Deus não estava mais naquele templo e ele foi totalmente destruído. Mas por algum tempo ele serviu, aquele templo serviu de apoio para que as pessoas buscassem a Deus. Mas como o próprio Salomão depois se desviou dos caminhos do Senhor, o povo se desviou atrás. E na época de Roboão, o filho de Salomão, a maior parte do povo já estava desviada dos caminhos do Senhor. Aquele templo já estava sem muito sentido. Logo, logo, Deus deixou que ele fosse roubado de todo o seu tesouro e ele continuou sem graça, sem brilho, sem importância para o povo de Israel. Eu quero fazer alguns comentários a respeito disto. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O projeto de Deus não é fazer ajuntamentos em templos, mas é que cada pessoa se capacite e saia, se espalhe para levar o evangelho e levar o culto a Deus para onde for. Com 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele quer que em todo lugar seja levado o culto a Deus. Isto é o projeto de Deus, o tabernáculo de Davi reerguido. É isto, em todo lugar, o povo de Deus se espalhando e não se concentrando em templos, mas se espalhando para levar a presença de Deus, o evangelho, o discipulado, o conhecimento da Bíblia. É assim que Deus quer, o povo de Deus se espalhando e não se concentrando em grandes ajuntamentos em templos. Você entende isto?
Mas então, por que a Bíblia dá tanta ênfase aos detalhes, às medidas daquele templo? É porque isso é um símbolo para nós. Tudo que fazemos para Deus tem que ser feito com o melhor do nosso coração, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dinheiro, investindo tudo para o Senhor de todo o coração. Para Deus nós damos o melhor, e o melhor é a nossa sinceridade, nossa capacidade, nossa obediência e o nosso ide, o cumprimento do ide. Isto é o que de melhor temos para oferecer a Deus. Meu irmão, você tem obedecido a Deus, ido, visitado, levado a palavra, reunido com pessoas em muitos lugares? Você procura seus familiares, conhecidos, vizinhos, outros e outros, para se reunir fazendo culto a Deus? Ou você preguiçosamente só espera a próxima reunião grande de ajuntamento no templo? Você está nessa religião mecânica de aparência, ou você está praticando a religião verdadeira de Tiago 1,27, o que Deus quer para nós, ou de João no capítulo 4, que Jesus falou para a mulher samaritana: vem a hora, já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, todo dia, em todo lugar e a toda hora. Você está nessa dimensão? Pense bem, se você é daqueles que estão vivendo uma vida comum, mundana, e só aguardando a hora da reunião, pensando que isso vai agradar a Deus, tome cuidado, você estaria muito mais assim no caminho de Salomão do que no caminho verdadeiro que Jesus mandou. Cuidado, meu irmão, para não seguir o caminho de Salomão, caminho de grandes ajuntamentos, reuniões, mas não de obediência do ide. Pense bem.